Olha, quando a gente pensa em nutrição de planta, o primeiro nome que vem à cabeça é quase sempre o nitrogênio, né? Mas e se o verdadeiro combustível do cafeiro, a energia que realmente move tudo, for outro? Hoje, a gente vai investigar um concorrente de peso nessa história. Claro, não dá para negar a importância do nitrogênio. Ele é essencial. Pensa nele como a lataria da planta, sabe? Ele constrói as folhas, os galhos. Mas o fósforo? O fósforo é outra história. Ele é a gasolina no tanque. É o que de fato faz o motor girar. E aqui é que a coisa fica interessante. O fósforo é genial porque ele tem essa função dupla. Ele não é só a gasolina, a energia pura para a planta rodar. Ele também é o tijolo, a matéria-prima para construir as estruturas mais importantes da planta. A gente está falando do próprio DNA. Então, para a gente entender isso direitinho, a nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos. Primeiro, por que o fósforo é o combustível? Segundo, o que é essa tal de moeda de energia? Depois, o grande desafio que ele enfrenta no solo. Aí a gente vê as estratégias para ser mais eficiente e, por fim, se o investimento vale a pena. Vamos lá! Beleza, então. Começando pelo começo. O que exatamente o fósforo faz que o torna tão central, tão fundamental para a planta? Pois é, essa ideia aqui é muito forte. O fósforo não é só comida para a planta, entende? É muito mais que isso. É como se ele fizesse parte do sistema operacional da planta, regulando e controlando os processos mais críticos para ela viver. E olha só o alcance das funções dele, é impressionante. O fósforo está em tudo, desde transferir energia que mantém a planta viva, até fazer parte do código genético, da estrutura das células. Ele ajuda a desenvolver raízes fortes e, claro, tá lá na hora da floração e da produção dos frutos, que é o que garante a colheita no final das contas. Ok, a gente falou de energia, mas como é que essa transferência de energia acontece na prática? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada na molécula que é a estrela desse show todo. Imagina o ATP como se fosse milhões de pilhas recarregáveis minúsculas dentro de cada célula da planta. Pois bem, o fósforo é o material principal para construir e para recarregar essas pilhas. É simples, sem fósforo não tem pilha, e sem pilha a planta para, desliga. O que acontece, então, é um ciclo de energia que não para nunca. É vital. O fósforo carrega a bateria, que é o ATP. A planta usa essa energia para tudo o que precisa fazer. E aí o ciclo recomeça. De novo e de novo, milhões de vezes, sem parar. E a velocidade com que isso acontece é simplesmente alucinante. A planta consegue consumir e renovar todo o seu estoque de energia a cada hora. Isso dá uma dimensão da demanda gigantesca e constante por fósforo. É o que mantém o motor funcionando em altíssima rotação. Tudo bem, a gente já entendeu que o fósforo é super importante. Mas então, por que é tão difícil de manejar? Por que é um desafio tão grande para o produtor? A resposta, na verdade, não está na planta, está no solo. E aqui a gente chega no X da questão. Olha só que dado impressionante. Uma parte enorme do fósforo que é aplicado, algo em torno de 75% a 85%, simplesmente não chega na planta no primeiro ano. Ele fica preso, imobilizado no solo. É um investimento com um aproveitamento inicial baixíssimo. E por que isso acontece? Bom, porque o fósforo é um nutriente, digamos, meio teimoso. Em solos ácidos, que são super comuns aqui no Brasil, ele se liga com muita força no ferro e no alumínio. Já em solos mais calcários, ele se agarra no cálcio. O resultado é o mesmo nos dois casos. Ele forma uns compostos que a raiz da planta não consegue absorver, ou seja, ele fica fora de jogo. Ok, então como é que a gente conserta esse vazamento de combustível? Como garantir que o fósforo chegue onde precisa? Felizmente, a agricultura moderna tem várias estratégias bem inteligentes para isso. O foco de todas essas técnicas é um só: deixar o solo mais amigável para o fósforo. Seja fazendo uma calagem para corrigir o pH, usando aqueles fungos parceiros, as micorrizas, para ajudar a buscar o nutriente, ou simplesmente aplicando o fertilizante de um jeito mais esperto. O objetivo final é sempre garantir que mais combustível chegue no motor da planta. E falando em aplicação, o jeito de fazer isso faz uma diferença absurda. Só de mudar daquela aplicação a lanço espalhada para uma aplicação localizada bem pertinho das raízes, a eficiência pode praticamente dobrar. Vai de uns 20% para quase 40%, é muita coisa. Certo, já vimos o problema, já vimos algumas soluções, mas a pergunta que não quer calar é, no final das contas, todo esse trabalho, todo esse manejo, compensa? Bom, a resposta para isso está nos números, no retorno sobre o investimento.
E a resposta é um gigantesco sim. Investir no manejo bem feito de fósforo se reflete diretamente na produtividade. Olha só esse estudo feito em Minas Gerais. Uma estratégia de adubação correta com fósforo levou a um aumento de mais de 45% na produtividade do café. É um resultado espetacular, né? E se a gente traduzir isso para dinheiro, o argumento fica ainda mais forte. A estimativa é que para cada R$1 que se investe no manejo otimizado do fósforo, o retorno é de R$ 4,50. Então, deixa de ser um custo e vira, sem dúvida, um dos melhores investimentos que se pode fazer na lavoura. E aqui que está a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. O fósforo não pode ser visto só como mais um item na lista de compras de fertilizantes. Ele é, na verdade, um ativo biológico estratégico. É a alavanca que define a eficiência energética e, consequentemente, a produtividade da lavoura inteira. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. O que vem pela frente? O que o futuro reserva para esse manejo? Já se fala em inovações como nanofertilizantes, que conseguem liberar o nutriente aos pouquinhos, de forma controlada, ou até mesmo em melhoramento genético para criar plantas que já são mais eficientes em buscar e usar o fósforo do solo. São tecnologias que podem realmente revolucionar a forma como a gente lida com esse combustível tão essencial.